pessoal, Anderson aqui do canal Verdade Salvadora. Pessoal, hoje eu gostaria de falar de algumas atitudes, certo? Algumas coisas que Bolsonaro fez no seu governo que favorecem nitidamente a corrupção. Só um cego não vê, só um idólatra não enxerga, certo? Então a gente vai fazer esse exercício aqui mental para a gente observar esses pontos, certo? Que Bolsonaro abriu para que a corrupção invadisse o nosso país. Não precisa ser um doutor em alguma coisa, um PhD em política, para entender a corrupção no governo Bolsonaro no dia de hoje. Assim como Lula roubou, como Lula é corrupto e foi corrupto no governo, é bem verdade que Bolsonaro também está sendo. Então a gente tem que abrir nossos olhos para enxergar alguns pontos. Primeiro, Bolsonaro ele destruiu a Lava Jato, certo? Ele veio a público até dizer isso, que destruiu porque não tinha corrupção no seu governo. A gente sabe do caso do rapaz que estava com dinheiro na cueca do governo dele. Enfim, uma série de coisas. A gente sabe que ele indicou Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, um cara totalmente corrupto, e provou isso recentemente quando votou a favor de Lula e contra Moro, para que Moro fosse investigado. Aqui a gente sabe que no Brasil o poste mija no cachorro. Enfim, além disso, a gente sabe os casos absurdos de corrupção que Flávio Bolsonaro está envolvido, como a rachadinha, certo? Como funcionários fantasma que ele tem no seu gabinete. Uma série de coisas, pessoal. A gente sabe também que ele indicou para a PGR. E o que é a PGR? Às vezes as pessoas ouvem essas siglas do governo e não entendem a importância que esses cargos têm dentro do governo e como esses cargos podem alavancar a corrupção. A PGR é tão somente um cargo do governo federal que analisa a corrupção dentro do governo, ou seja, aquele fiscal que está ali para analisar o que é que está errado, o que é que não está. Ele indicou Augusto Aras, um cara petista, um cara da entrevista à TV do PT, certo? Um cara que é totalmente de esquerda, um cara que é totalmente do jogo político, totalmente corrupto. Bolsonaro colocou ele lá para justamente ele não investigar Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente. Então é uma família envolvida em corrupção. Fora vários escândalos. Recentemente Bolsonaro tirou férias no valor de 2,5 milhões de reais. Ele gastou nas suas férias recentemente. Queridos, é uma série de coisas que se a gente for pesquisar, se a gente tirar a idolatria, se a gente pesquisar de fato, a gente vai ver que o governo Bolsonaro está afundado em corrupção. A gente vê que Flávio Bolsonaro também pediu foro privilegiado para que ele não fosse investigado, porque se a polícia investigar ele, vai aparecer uma montanha de corrupção. E tudo isso em nome do jogo político. Bolsonaro também sancionou a emenda de Freixo, que é um cara de esquerda, a gente sabe, conhece quem é Freixo. Ele criticava tanto esse pessoal de esquerda e ele sancionou o juiz de garantias, que é uma lei absurda, certo? Que é só para blindar ainda mais o corrupto, para que o corrupto seja mais blindado, para que ele não seja investigado. Bolsonaro foi lá e sancionou essa lei para proteger os seus filhos bandidos. Então, o governo Bolsonaro está mergulhado em corrupção, sem falar da questão do Covid-19, que eu já venho falando aqui no canal várias vezes. A gente sabe que ele negou a compra da vacina 11 vezes, certo? Em agosto do ano passado, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses, ele negou nitidamente, veio a público dizer que não vai comprar a vacina. Pessoal, eu não sei como uma pessoa ainda apoia um cara desse, só pode ser uma pessoa idólatra, uma pessoa que não pensa, que não raciocina. É por isso que o povo ele vive de mal a pior, porque no Brasil as pessoas idolatram políticos como se fosse um time de futebol. Porque o Brasil está nos piores índices de educação do mundo, atrás de Serra Leoa, atrás de países africanos, porque o povo não pesquisa, o povo não busca se informar, não busca se aprofundar na verdade. Então um povo burro e um povo idólatra tem uma facilidade maior de ser manipulado, de ser massa de manobra. Por quê? Porque não pesquisa, está refém da ignorância. Mas eu te peço, pesquise, vá em busca da verdade, você vai ver que de fato o governo Bolsonaro está fazendo coisas absurdas. É só você dar uma pesquisada rápida, não precisa você ser nenhum especialista político não. Você vai ver os absurdos, como ele tem feito um acordo com o Centrão, tem de fato se embrenhado ali com o Centrão, oferecendo tudo que é cargo para livrar do filho dele, para livrar também o seu lado também dentro da política, porque a corrupção está empreitada dentro do governo. É uma corrupção sistemática. Então, pessoal, abra teus olhos para enxergar isso. Ele blindou os políticos com juiz de garantia, com lei de abuso de autoridade.
acabou com a Lava Jato, de que forma você vai ver um político preso hoje em dia? Você não vê mais uma operação como a Lava Jato, você não vê mais isso no Brasil porque Bolsonaro blindou os caras. Bolsonaro blindou literalmente, os caras não podem mais ser investigados. Então eu não sou contra não, aquele bandido que rouba um celular, rouba uma televisão, rouba uma coisa ou outra. Tá errado, tem que ser preso porque roubou. Mas o que adianta você prender os bandidos pequenos e os chefões da máfia brasileira tá lá em Brasília? Por quê? Porque um cabeça, certo? Um presidente está blindando tudo isso para se perpetuar no poder. Então, pessoal, pesquisa um pouco, certo? Vai em busca da verdade. Eu indico até o canal do Arthur, do Mamãe Falei, do Nando Moura. Vê lá alguns vídeos nesses canais que você vai ver a verdade, certo? Recentemente, Arthur ele foi lá no ato pró-Bolsonaro, ele esfregou na cara daqueles bolsonaristas a verdade. Assiste lá que você vai ver, você vai conferir melhor a verdade de forma clara. Então é só você raciocinar, não coloca o futuro dos teus filhos, dos teus netos, o teu futuro na mão de um corrupto. Porque o Brasil vai de mal a pior desse jeito, sem saúde, sem educação, sem emprego, sem segurança pública, por causa dessa idolatria a político corrupto. Idolatria a políticos corruptos. É por isso que a gente vai de mal a pior. Então, ano que vem, ano de eleição, não entrega o teu voto a qualquer corrupto safado. Vai pesquisar, vai atrás da verdade, vai ver os fatos. Porque às vezes a gente prioriza aquilo que não é prioridade, como futebol, como músicas de funk. Eu não sou contra isso. O que eu estou falando tão somente é o seguinte: as prioridades em nossa vida é aquilo que de fato vai te fazer bem, vai me fazer bem. É aquilo que a gente utiliza, aquilo que o pobre utiliza diariamente, que é segurança, que é educação, é transporte público. É isso que você tem que priorizar. É isso que a gente tem que priorizar. Porque quando a gente prioriza coisas erradas, a gente só vive de mal a pior. Então, pessoal, forte abraço a todos, fica com Deus, tá bom? E que Deus abençoe a você e a sua família.